Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, nós vamos agora para mais uma videoaula de C Sharp. Nós estamos agora na aula 16, eu já criei um projeto aqui, aula 16, repetição com while. Na verdade o while ele é um laço, certo? E a título de conhecimento, as linguagens de programações mais utilizadas no mundo, de uma maneira em geral, as linguagens de programações elas possuem, na verdade elas podem ser escritas em até 6 formas diferentes de, de laços. Né? Dessas 6 formas diferentes de escrita, o C Sharp ele utiliza pelo menos 3 delas. Assim. Das 3 delas, as mais utilizadas são o while e o for each. O while, o for e o for each. Então essas são as mais utilizadas. Nós vamos desta vez aqui falar um pouco sobre o while. Vai ser bem rápido mesmo essa videoaula. Então inicialmente nós vamos criar aqui 3 variáveis. Uma variável tipo float, long, e adicionar já de imediato algumas coisas nesta variável. Vamos lá, eu digito long, pode ser int, tanto faz, dá pra, e vou chamar essa variável de fatorial, que vai receber 1, que vai receber n, que vai receber i, certo? Aqui eu tenho uma variável n e a variável i que nunca foi utilizada. Eu tenho uma variável fatorial, que ela é uma variável também, e este 1 aqui que já está adicionado na fatorial. A primeira coisa que nós vamos fazer, como sempre, a gente vai chamar aqui pedir para o usuário inserir um valor entre um valor. Antes de mais nada, a gente precisa entender, porque matematicamente, o que é fatorial. Fatorial é o seguinte, você pega um número e este número vezes o próprio número algumas vezes, certo? Por exemplo, vamos supor que eu pegasse aqui o valor 10. Eu pego o valor 10. Eu inicio i com 1. Então eu tenho o valor inicial 1 e o valor final 10. Certo? E vou atribuindo valores a 1. Eu vou atribuindo valores a 1, que vai ser de 1 a 10. Enquanto o número de n de i for menor ou igual ao número de n, ou seja, enquanto o número de i que iniciou com 1 ele for menor que 10, eu vou dizer que o meu fatorial vai ser o próprio fatorial vezes o número de i. Por exemplo, primeiro, eu vou dizer que meu fatorial vai ser igual ao fatorial vezes 1. Ou seja, se o meu fatorial iniciou em 1, como ele está aqui, eu vou dizer que o meu fatorial vai ser o próprio fatorial vezes 1, vai ser igual a 1. Quando for 2, quando o valor de i aqui for 2, vai ser igual ao meu fatorial, que continua sendo 1, vezes 2, certo? Quando o i for 3, vai ser o 2, que agora o fatorial deixou de ser 1, e passou a ser 2, vezes 3, 6, e assim sucessivamente. Só que essa demonstração nós vamos fazê-la utilizando um laço de repetição chamado while. Um outro detalhe, vamos escrever aqui primeiro para eu poder explicar o outro detalhe para vocês. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte, console tá, agora aqui eu vou dizer que n vai receber long.parse, long também é uma variável, e tudo que é escrito aqui no console, ele é string. Então, para ser jogado dentro da variável n aqui, que é do tipo long, eu preciso converter para long. Long.parse console.readline. Agora eu faço o seguinte, eu pego o i
e atribuo 1 dentro dele. E agora eu inicio meu laço de repetição. While, como eu falei anteriormente, quando eu tiver esse envelopinho aqui, eu dou tab tab e automaticamente ele vai construir a minha função conforme desejado. Aqui o while, né? Vou apagar aqui. While, tab tab. Então eu vou dizer o seguinte, que enquanto i for menor ou igual a n, que é o valor que eu vou jogar aqui dentro, aqui está faltando um parênteses aqui, abre e fecha parênteses. Enquanto o número inicial aqui for menor ou igual ao valor que ele digitar aqui, o que ele vai fazer? Eu vou dizer que o meu fatorial vai receber fatorial vezes o valor do próprio i. Certo? E como eu vou verificar isso aqui, enquanto i for menor. Mas quando que i vai mudar de 1? Porque 1 está aqui. Quando é que ele vai mudar de 1? Eu vou dizer aqui que depois que ele fizer essa multiplicação aqui, esse cálculo, eu vou fazer um incremento em i. Então eu vou dizer que a partir deste momento i vai receber i mais 1. Certo? Enquanto ele for isso, enquanto i for menor ou igual a n, que é o número que vai ser digitado e iniciou em 1, eu vou dizer que o fatorial que já tem 1 aqui vai ser igual ao próprio fatorial que é 1 vezes o valor de i aqui que também é 1. Então iniciou i com 1 e fatorial com 1. Aí o próximo número vai ser o seguinte, ele vai pegar i aqui e passar de i mais 1. Se i iniciou com 1, quando eu colocar i mais 1 aqui vai ser 2. Então vai ser 2, que vai ser fatorial, que está em 1 ainda, vai receber o próprio fatorial, que é i, que é 1 vezes 2. Depois que tudo isso acontecer, aí eu vou exibir o meu fatorial. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a exibição do resultado desse cálculo. Console o write line será aqui onde a gente vai precisar fazer bem direitinho para não se perder. Vou copiar ele aqui para ele saltar uma linha. Aqui eu vou dizer o seguinte, que fatorial, o fatorial do número que eu digitei, que é de, qual foi o número que eu digitei? Não sei, de 0 é igual a 1. Esse 1 aqui é dentro do meu format string. Então aqui eu coloco um ponto e agora aqui a gente vai, eu vou dizer que n, que foi o número que eu digitei, fatorial. Vamos entender isso aqui. E aqui console de line, write line. Novamente aqui, e aqui vamos finalizar o nosso programa. Tecle algo para fechar. E aqui eu vou mudar de console write line para console read key. Beleza. Vamos entender agora. Novamente, eu declarei as variáveis aqui, pedi para o usuário colocar um valor, vamos supor que ele colocou 8. Então, n recebeu 8, certo? N está com 8 aqui. Então aqui, vamos dizer assim, aqui está igual a 8, o que ele recebeu. E i é o valor inicial de i, e 1 valor inicial de i. Então, enquanto i, que é 1, for menor ou igual a 8, que ele lançou, eu vou dizer que fatorial, que é 1, aqui, certo? Eu vou dizer que fatorial, que é 8, vamos explicar novamente. Enquanto i, que foi o valor que está aqui, for menor ou igual a 8,
que foi digitado aqui na hora que ele digitou, que ele iniciou, eu vou dizer que fatorial, que é 1, vai receber o próprio fatorial, que é 1 também, vezes i. Quem é i? 1. Depois que ele termina essa linha aqui, ele passa para debaixo. E i deixa de ser 1. Por quê? Porque i vai receber o próprio i, que é 1, mais 1. 1 mais 1, 2. Aí ele volta para cá e checa novamente. Quando ele checa novamente, ele vai verificar se i ainda é menor ou igual a n. 2, que está nele aqui, é menor que 8. E assim até ele terminar o laço. Nós vamos fazer de uma vez aqui, tá? Colocar para ele fazer esse cálculo e colocar a exibição dele aqui. Depois eu vou colocar um debug aqui para a gente verificar o processo acontecendo. Vamos lá, salva tudo e iniciar. Coloque o valor, vou colocar o próprio 8, como eu falei. Eu dou Enter. O fatorial de 8 é 4.320. 4.320, certo? Porque ele iniciou com 8. O fatorial vai ser, iniciando só o primeiro aqui, i é 1, menos menor ou igual ao valor de n, que foi 8. Enquanto foi isso, 1, que é fatorial, recebe 1 vezes 1. Aí depois vai ser 2 vezes 1 vezes 2. Depois vai ser o resultado dessa multiplicação vezes o número daqui e assim sucessivamente. Agora eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente ver esse cálculo 8 vezes. Um detalhe que eu ia esquecendo aqui é que no C# ele sempre faz uma verificação que nós chamamos de verificação pré-teste. Ou seja, o C# ele imediatamente verifica de imediato se i já é menor ou igual a n. Ele já faz esse cálculo, tá? Era isso. Agora vamos lá, testar novamente. Vamos lá. Eu teclo 8 e dou Enter. Ó, vamos aqui. Eu estou verificando. I é 1 e N é 8. 10. Ó, vamos lá. Ele fez esse cálculo. Fez o cálculo. Fatorial passou a receber 1 porque ele recebe fatorial vezes 1. E i vai receber i mais 1. Quando eu terminar aqui, i vai passar a ser 2. Se eu colocar o mouse aqui, ó, tá vendo que ele está 1. Quando eu der o próximo comando, ele já passa a ser 2. Tá vendo por quê? Ó, tá vendo? Quer ver? Ó? 2 e 2. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ele já passa a ser 3. Fatorial já passa a ser 2. Porque foi... Antes ele era 2 vezes o próprio fatorial. Vamos para lá. Ó, estou indo várias vezes aqui para ficar mais fácil. Vamos ver quanto que está fatorial. O fatorial já está 5.540 e é 8. Então, talvez nesse próximo aqui ele já sai fora. Ó. Ele checou. I é quanto? I é 9. N é 8. Ou seja, deu falso. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Aqui ele é falso. Ele não está gravando aqui, mas dá para ver. Na condição aqui, você está vendo que I menor ou igual a N deu falso. Então ele vai sair fora. Quando eu clicar aqui para ele seguir, ele não vai passar aqui dentro. Ele vai sair fora e vai vir para exibir. Quer ver? Vamos lá, ver se eu estou certo. Pronto, já saiu fora, tá vendo? Ele saiu fora e veio para fazer a exibição. E pronto, meu programa está exibido aqui. Próximo passo aqui, ele vai executar essa linha para pedir uma tecla. Quer ver? Pronto, tá vendo? Ok? Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar. E nós agradecemos muito a sua colaboração. Agora que eu vou parar
a execução e fica aqui a aula. A próxima que nós vamos fazer o laço de repetição do tipo for. E por último, nós vamos fazer o laço de repetição do tipo for each. Todas essas funções, todas essas práticas, você precisará utilizá-las no seu dia a dia como programador. Tá? Fiquem todos com Deus e até mais. E tchau.